conosco nessa manhã, nessa cobertura especial aí dessa operação. Nós vamos conversar ao vivo agora aqui na Rádio Bandeirantes, no Band News TV, no aplicativo Band Play, no Jornal Gente, com o promotor de justiça Lincoln Gaquia, que comandou essas investigações. Ontem deu esclarecimentos para a imprensa e hoje está ao vivo conosco aqui para trazer mais detalhes dessa investigação. O senhor já tinha alertado nesse programa aqui a ligação do PCC com contratos públicos. Claro que naquele momento não podia dizer, até porque daria ali a letra, né, para os criminosos daquilo que estava sendo investigado. Mas é muito preocupante, hein, doutor Lincoln? A gente vê que o crime organizado está infiltrado em licitações do poder público, como esse do esquema de ônibus aqui em São Paulo. Bom dia para o senhor. Bom dia a todos, é um prazer falar com vocês novamente. Realmente muito preocupante, né? Infelizmente eu venho classificando o PCC já como uma organização criminosa de matiz mafiosa, né? Justamente porque além da atuação transnacional, além dela estar presente em todos os estados do Brasil, tem uma conformação de uma grande empresa, ela tem essa característica que é a infiltração nos poderes do Estado, como as máfias, não é? E a gente tinha essa suspeita, mas com essas investigações nós conseguimos comprovar, né, de maneira muito robusta, que o PCC, infelizmente, ele tomou conta do conselho diretivo dessas empresas de ônibus, ganhou licitações importantes na capital metropolitana, na região metropolitana de São Paulo, e é responsável aí, né, apenas nessas duas empresas, por 25% do transporte da população paulista. A gente está falando de 700 mil pessoas que são transportadas diariamente por essas empresas. Doutor Lincoln Gaquia, muito bom dia, bem-vindo ao nosso programa mais uma vez. Parabéns aí pela atuação, viu, que nos deixa a todos os cidadãos muito orgulhosos da atuação do Ministério Público e da sua atuação em particular. Eu queria saber, queria que o senhor nos contasse detalhes de como se dava esse relacionamento na prática, no dia a dia, como se dava essa relação de mando do PCC na gestão das empresas, se havia reuniões entre os diretores das empresas e os integrantes da quadrilha, como era repassado, porque isso aí era tudo para lavar dinheiro, né? Como é que se dava esse trânsito de dinheiro sujo? Enfim, se pudesse nos dar detalhes dessa ação criminosa, por favor. Bom, eu vou, na verdade, muitos detalhes eu não vou poder passar, esses processos estão sob sigilo, mas em linha geral, nas duas empresas, aconteceu o seguinte: lá atrás, quando houve uma grande greve de ônibus nos anos 2000 em São Paulo, a prefeitura contratou emergencialmente perueiros, né, para realizar esse transporte, vieram as vans, e os criminosos aí ligados ao PCC, eles acharam que era um bom local, né, um bom ramo de negócio para investir, e entraram nesse ramo lá na época ainda dos perueiros, né? E esses perueiros se associaram em cooperativas e hoje, com a legislação municipal, se transformaram em SAs, né, em grandes empresas. Muitos desses cooperados foram extorquidos, foram ameaçados e foram expulsos até dessas empresas, e importantes líderes da facção criminosa que já estavam presentes na nossa investigação, que foi a Operação Sharks, que é aquela que nós comprovamos que o PCC mandou 1 bilhão e 200 milhões de reais para o Paraguai, aí, entre 2019 e 2020, grande parte dos investigados ali eram diretores dessas duas empresas de ônibus. Então, isso nos levou a deflagrar essa investigação, que culminou ontem com a Operação Fim da Linha. Não havia propriamente uma reunião entre os diretores das empresas e integrantes do PCC, porque, como no caso da Ampibus, por exemplo, a direção toda da empresa era de integrantes importantes do PCC, né? Eles eram líderes. Nós estamos falando lá, por exemplo, só para deixar bem claro, em 2010 para 2011, eu prendi o Silvio Luiz, que é um dos sócios da Ampibus. Ele tem o apelido de Silvio Cebola, ou Arrepiado. Ele foi preso com 0,5 tonelada de droga
no pátio, né, no estacionamento da Qualibus, ou seja, da mesma empresa que hoje veio se tornar a Apibus, e da qual ele é um dos principais acionistas. Então, eles não se comunicavam diariamente com outros líderes do PCC. Na verdade, eles estavam lá fazendo a própria gestão do crime organizado dentro dessas empresas. 70% do movimento, né, dos ônibus é em dinheiro, PIX, né, muito bom para lavar dinheiro. E também eles recebem a remuneração, recebem a subvenção da Prefeitura Municipal. O ano passado, a Prefeitura pagou em subvenção mais de 5 bilhões a essas empresas, não só as duas investigadas, mas as empresas que exercem essa função delegada pelo Poder Público. Dr. Lincoln, olha, prazer estar com o senhor aqui no Jornal Gente, e a gente não cansa de elogiar o trabalho do senhor, precisa ser muito aplaudido porque o senhor tem muita coragem. Eu e o Cláudio, inclusive, comentamos sobre essa sua coragem, o senhor que abriu mão da vida pessoal do senhor, o senhor que tem família, o Cláudio até brincou que o senhor não pode nem pescar, porque o senhor entrou numa cruzada contra o crime. Mas o senhor está do lado certo da história. O mesmo a gente não pode dizer de outras pessoas da estrutura que combate o crime organizado. Como é que, Dr. Lincoln, é uma pergunta difícil, mas é uma pergunta importante, que como cidadã brasileira, né, e eu tenho a minha família aí, é muito importante a gente saber para termos de segurança. Como é que se mata no ninho esses maus policiais, essas pessoas que estão prestando concurso para entrar na polícia, gente que já é ligada ao crime organizado e que está se infiltrando em várias organizações, o transporte é apenas um exemplo. Como é que a gente cria mais doutores Lincolns por aí? Olha, eu creio que com educação, né, com bons laços familiares, com base familiar, né, que a gente está perdendo nesse país. Mas eu queria dizer, quando eu falo em máfia, eu não falo assim porque eu acho que o PCC está se tornando uma máfia. Na verdade, ele possui todos os requisitos, né, que os doutrinadores exigem para que se configure uma organização criminosa do tipo mafioso. E um dos mais importantes, além da infiltração nos poderes do Estado, é a corrupção dos agentes públicos. Em toda organização mafiosa, ela só vai florescer se houver algum tipo de corrupção de agente público. E o Ministério Público, o Poder Judiciário, tivemos casos gravíssimos no Poder Judiciário, inclusive no Tribunal de Justiça, aqui de São Paulo, há anos atrás. Já tivemos tentativa de infiltração no Ministério Público, nas polícias, né? Não é nenhum demérito, nenhuma crítica às polícias. Quando a gente fala que existe a corrupção policial, claro, tem muitos bons policiais, mas é porque a polícia está na linha de frente, né? O primeiro a ter o contato com o criminoso é o policial. Então, eles normalmente vão procurar realmente esse tipo de simbiose, de infiltração com o poder público, de corrupção, porque senão eles não conseguem crescer, né? Vai precisar que em algum momento algum servidor público colabore com eles, ou fazendo vista grossa, se omitindo, ou mesmo com alguma ação mais deliberada, né, para auxiliar essas investigações. Eu acho que a gente tem que fazer, primeiro, né, as instituições precisam funcionar. Eu, na verdade, estou coordenando essa operação, mas por trás de mim tem outros colegas valorosos do Ministério Público, tivemos apoio inestimável da Receita Federal, do CAD, porque a gente está tratando de uma investigação que pode, há indícios de ter cartelização na distribuição dessas linhas, né, na participação dessas licitações por parte de outras empresas também ligadas ao crime organizado. Tivemos aí o apoio também da Polícia Civil a outras investigações que a Polícia Civil está tocando em relativo a outras empresas, que a gente está acompanhando. Então, a gente precisa estar unido, não é? A gente precisa estar integrado, agir de maneira coordenada, porque a gente consegue superar essas dificuldades, inclusive a da corrupção. Eu acredito